Apóstolos, capítulo de número 9. Estamos dando as boas-vindas a todos aqueles que estão em sintonia conosco, ligado conosco através das redes sociais, que mesmo à distância o Espírito de Deus esteja falando ao teu coração através desse culto. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daqueles da seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a sua mão, para que tornasse a ver. Amém, igreja? Queiram tomar os assentos em nome do Senhor Jesus. Todos que estão aqui nesta noite, dentro desta casa, sabem que esta é uma igreja cristã. Uma igreja cristã é que segue as pisadas de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. O certo, irmãos amados, é aqueles que vieram aqui hoje ouvir o Evangelho. Ao longo da nossa caminhada com Cristo, ao longo da caminhada da igreja aqui na face da terra, nós temos contemplado muitas pessoas que experimentaram em suas vidas a conversão através de um toque do Senhor Jesus Cristo na vida de muitas pessoas. Algumas conversões através da história, elas se tornaram muito notórias na vida de algumas pessoas. Quando nós olhamos o texto sagrado, lá no Antigo Testamento, nós encontramos um homem, um patriarca, todos aqui conhecem a história dele, um patriarca por nome Jacó. Jacó, embora fora criado dentro de um lar, onde os pais dele conheciam o Senhor, ele, depois de uma viagem longa que ele fez e morou na casa de parentes na Mesopotâmia, quando ele voltara para casa, ele, num vale chamado Val de Jaboque, ele teve um encontro com o Senhor naquele lugar, um lugar inóspito,
aonde diz o texto sagrado que Jacó fez com que a sua família, os seus animais, tudo aquilo que ele tinha, atravessasse o val, e ele ficou sozinho naquele lugar. E naquele lugar onde ele estava só, Deus o encontrou ali, e Deus falou com ele, e Deus marcou aquele jovem naquela noite, de tal forma que quando ele lutou com aquele ser, sem saber que aquele ser era divino, e na madrugada ele perguntou: como é o teu nome? Ele disse para o Senhor: o meu nome é Jacó. O Senhor disse para ele: não te chamarás mais Jacó a partir de hoje em diante tu serás chamado de Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, e Deus está te marcando nesta noite aqui. Jacó olhou para aquele ser e disse: já que o Senhor perguntou pelo meu nome, diga-me também como é o nome do Senhor. E ele olhou para ele e disse: por que perguntas pelo meu nome, sendo que o meu nome é abençoador? E abençoou a vida de Jacó naquele momento. Queridos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, nunca mais Jacó foi o mesmo desde aquela época, nunca mais. Por quê? Porque Deus marcou a vida dele naquele dia. Deus marcou a sua vida de uma forma sobrenatural, diferente, maravilhosa. Alguns homens na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos a conversão de Natanael. Natanael foi levado por Filipe a Jesus, e o texto sagrado diz que quando Filipe chegou com Natanael perto de Jesus e apresentou Natanael para Jesus, o Senhor diz assim: aqui está um israelita em quem não há dolo. Natanael era um religioso, prudente, mas ele ainda não havia tido o toque do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem assustado olhou para Jesus e disse: como é que o Senhor me conhece? O Senhor nunca me viu. Jesus disse: antes que tu me viste, eu contemplei você quando você estava debaixo de uma árvore, eu vi você ali. Irmãos, e naquela hora Jesus Cristo tocou na vida daquele Natanael e mudou a vida dele. Ele tornou-se um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Na nossa história, se nós formos contar aqui agora, depois Bíblia Sagrada, as conversões que já aconteceram ao longo da história, nós contaríamos a história de tantas pessoas. Eu me lembro Agostinho de Hipona, disse que a mãe dele orou por ele 30 anos para que Deus pudesse salvar a vida daquele moço. Ele estava em um jardim de uma casa um dia quando Deus tocou na vida dele. Ele era um boêmio, ele era uma pessoa totalmente longe de Deus. Ele era uma pessoa que vivia uma vida totalmente aquém da vontade de Deus, uma vida moral totalmente desarrumada diante do Senhor. Mas Deus tocou na vida de Agostinho e ele tornou-se um servo de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas nenhuma dessas conversões, nenhum desses novos nascimentos aconteceram tão forte como na vida desse homem que nós acabamos de ler aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Talvez tenha sido a conversão mais notória, especialmente no primeiro século da igreja. Nós podemos estar falando isto aqui, e você que não é evangélico, você que não conhece ainda de perto a Bíblia Sagrada, você pergunta assim: pastor, que conversão é esta? Conversão, querido e querida, é chamado novo nascimento. Conversão é uma mudança sobrenatural que Deus opera na vida do homem e da mulher. Deus opera essa mudança, é um sobrenatural de Deus que acontece na vida da pessoa, qualquer pessoa. E você hoje, dentro deste culto aqui, dentro deste templo, você pode experimentar essa conversão na sua vida. Você pode experimentar isto hoje. Já foi pregado aqui, nós temos cantado desde o início deste culto, que é o Cristo vivo, Ele está presente aqui nesta noite, nesta reunião. Esse Cristo vivo, esse Saulo que nós lemos aqui, ele não conhecia o Senhor, ele era religioso. A Bíblia Sagrada diz que esse Saulo era um judaizante implacável, um homem da cidade de Tarso, capital da Sicília. Ele era um homem importante, ele era fariseu da tribo de Benjamim, morava ali em Israel, respeitado por todos. Todos olhavam para Saulo
e respeitava a posição dele, e ele era muito religioso. Mas as pessoas começaram a dizer que um Jesus que havia nascido na pequena Nazaré, que havia sido criado em Nazaré, ele nasceu lá em Belém da Judéia, ele nasceu em uma manjedoura, um homem pobre, um homem humilde, um homem que não tinha fama, a sua família. Ele viera ali daquelas cercanias, criado em Nazaré, filho de um carpinteiro. E alguém começou a dizer: olha, esse Jesus é o Messias prometido de Deus. E Saulo não gostou daquilo. Saulo disse: não é possível, eu não acredito numa coisa dessas. Esse Jesus que poucos dias atrás ele morreu numa cruz, era a morte mais humilhante que a pessoa pudesse passar. Esse Jesus que morreu aqui em Jerusalém em uma cruz, as pessoas estão pregando por aí afora e dizendo que ele é o Cristo, ele é o Messias. Eu não acredito nisso. O certo é que esse Saulo, com a autoridade que ele tinha, ele começou a perseguir esse povo de Deus, pensando ele que estava fazendo algo para o Senhor, pensando ele que com aquela atitude ele estava agradando ao Senhor. E ele pediu cartas ao sumo sacerdote para que ele pudesse ir à cidade de Damasco. E ele diz: olha, eu soube que tem muitos crentes lá, tem um grupo de pessoas falando que esse Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, e eu quero carta do Senhor para que eu vá até Damasco e eu possa acabar com esse povo, trazê-los presos aqui para Jerusalém. E assim ele fez. Saulo saiu com a sua comitiva e ele se dirigiu até a cidade de Damasco. O texto que nós lemos diz que ao meio-dia, quando Saulo, respirando no seu coração uma fúria muito grande contra o povo de Deus, diz o texto sagrado que ao meio-dia uma luz dos céus brilhou sobre a vida daquele homem. E diz o texto sagrado que ele caiu, aquela grande autoridade, aquele homem arrogante, aquele homem que pensava que era muita coisa diante de Deus e diante dos homens, ele caiu por terra. E a voz disse para ele desta forma, está escrito aqui: caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que coisa, que coisa. Que esse homem aqui, irmãos, neste dia, talvez nunca antes, nunca em sua vida pregressa, ele havia ouvido a voz do Senhor, a voz de Deus. Eu quero dizer em alto e bom som nesta noite que Deus fala com o homem. Hoje na escola bíblica dominical, nós estudamos aqui através do nosso professor que o Deus que nós servimos não é um Deus ausente. O nosso Deus é um Deus que se faz conhecido do seu povo. E a forma que o Senhor Jesus encontrou para se fazer conhecido de Saulo foi esta. O texto sagrado diz que ele caiu por terra e o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu vejo pessoas aqui que talvez você pode dizer para mim: pastor, eu não conheço ainda esse Jesus. Eu não conheço esse Jesus na minha vida. Esta pergunta que Saulo fez para Jesus, você pode fazer para ele aqui neste culto. Você pode dizer para Jesus: Jesus Cristo, eu quero que o Senhor se faz conhecido na minha vida. Mostra para mim o teu poder, mostra para mim a tua graça. E eu quero garantir para você com toda a força da minha alma que o Senhor Jesus Cristo, que se revelou a Saulo, ele se revelará a você com certeza. Eu tenho certeza disso. Quem és tu, Senhor? E disse-lhe a voz, disse Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é o Senhor que está falando comigo? Ele caiu por terra. O dia estava ao meio-dia, uma luz muito mais forte do que a luz do sol brilhou sobre o rosto de Saulo. Ele caiu ao chão, perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz responde do céu dizendo: eu sou Jesus Nazareno. Eu, como se em outras palavras ele estivesse dizendo: olha, você está pensando que eu morri ali em Jerusalém e estou morto?
Como se em outras palavras estivesse dizendo: eu sou Jesus que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou duro é para ti lutar contra o meu, como se fosse assim, Saulo fosse uma fera indomável, e o Senhor tivesse um ferrão que estivesse ferroando, não fisicamente o corpo de Saulo, mas aquela ferroada que estava dando na alma e na consciência daquele homem. O que você faz agora, Saulo? Caído por terra, desmoronado ali diante das pessoas, desmoronado diante das pessoas que estavam com ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: irmão, isso aqui é lindo demais. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Agora já não era aquele homem arrogante, não era aquele homem jactancioso, mas era um homem humilde, era um homem que havia caído por terra e disse: o que é que o Senhor quer que eu faça? Uma das coisas mais importantes que Deus quer do homem, uma das coisas que mais agrada a Deus, é que o homem se humilhe diante do Senhor dos Exércitos. Nessa noite será dada uma oportunidade aqui para que algumas pessoas confessem os seus pecados ao Senhor e se humilhem diante dele. Saulo disse: o que é que o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o texto sagrado diz que ele, ouvindo aquela voz, ao perguntar desta forma, tremendo, atônito, deixe-me encontrar o texto aqui, atônito, ouviu uma voz, a voz então diz, Jesus Cristo diz: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que você convém fazer. A voz do Senhor tão somente, a partir desse momento, disse: olha, entra dentro da cidade de Damasco, e eu vou enviar alguém para conversar com você, Saulo, e dizer o que você deva fazer. Olha o texto: e os varões que iam com ele estavam espantados, eles pararam espantados, porque eles ouviram aquela voz, mas eles não viram ninguém que falava com Saulo. De fato, queridos irmãos, aquela voz que falou com Saulo foi uma voz sobrenatural, foi uma voz íntima de Deus falando ao coração do homem. Durante esse culto você pode ouvir a voz íntima de Deus falando ao teu coração. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito de Deus está falando ao coração de alguma pessoa aqui. Eu creio de todo o meu coração. Os homens ficaram espantados, aqueles que auxiliavam Saulo, porque eles ouviram a voz, mas eles não contemplaram ninguém. Mas a presença do Senhor era muito nítida naquele ambiente. A presença do Senhor era real ali. Louvado seja o nome de Jesus. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, ele não via ninguém. Irmãos, a conversão deste homem foi muito forte, foi muito notória. Deus o cegou durante 3 dias. Eu não sei se você acredita nisso. A palavra de Deus diz que quando aquele homem se levantou da terra, e que ele olhou para ele não podia ver ninguém. E eles conduziram aquele homem como um cego até a cidade de Damasco. E eles entraram em uma rua chamada direita. Graças a Deus que a pessoa depois de convertida vai para a rua direita. Eles entraram em uma rua chamada direita e entraram na casa de um moço, um Simão curtidor, e ali puseram Saulo até que Deus desse as diretrizes da vida daquele homem a partir daquele momento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas pessoas às vezes vêm à igreja, muitas pessoas vêm ao templo, mas não são todas que conhecem muito de perto a voz de Deus, a voz do Senhor. Eu quero dizer para vocês, com toda a força do meu coração, Deus fala com o homem, Deus conversa com o homem, Deus se faz conhecido do homem, e Deus quer se revelar ao homem. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Esse mesmo Cristo, lá no Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz que João estava na ilha chamada Patmos, quando ele diz assim: quando eu virei para ver quem é que falava comigo, eu vi um poderoso que estava falando comigo. E mais na frente, no capítulo 4, diz que ele disse assim:
eu ouvi uma voz do céu que me dizia: João, sobe aqui, e o Cristo, eu sou o Cristo, eu vou mostrar para você as coisas que depois dessas hão de acontecer. Esse Cristo que apareceu para Saulo, apareceu para João, ele está aqui na igreja de Campinas hoje, e ele aparece para você. Glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, olha o texto sagrado. E ele entrou na cidade de Damasco, ficou 3 dias sem ver, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor a Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Oh, coisa linda e maravilhosa. Agora Saulo estava ajoelhado, orando. Ele não estava enxergando nada, mas ele estava prostrado diante do Senhor dos Exércitos. Só ora quem é convertido, só ora quem é mudado por Deus, só ora quem se humilha diante do Senhor. E Deus disse para aquele discípulo: entre na casa deste moço, por nome Judas, porque Saulo está orando lá dentro da casa dele. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que ele tornasse a ver. Ananias, a princípio, ele ficou temeroso, e ele retrocedeu com o Senhor, dizendo: Deus, esse Saulo, Senhor, esse Saulo é famoso, ele persegue os crentes, ele prende os crentes, ele maltrata o povo de Deus. Deus diz: não diga isto, não diga isto. Eu já mudei a vida de Saulo, e ele será um instrumento em minhas mãos, e ele vai pregar o meu evangelho para todo lado. Bendito seja o nome de Jesus. Aí um dia, irmãos, mais na frente, depois desta conversão, eu vejo esse Saulo dizendo assim, agora não mais Saulo, mas Paulo, dizendo assim: olha, o Cristo que eu creio. Ele apareceu para algumas mulheres lá no cemitério. Ele apareceu para 11 discípulos que estavam reunidos, fechados dentro de uma casa. Paulo disse, Jesus Cristo apareceu para mais de 500 irmãos que estavam reunidos lá na Galileia. E ele diz: por derradeiro de todos, Jesus Cristo apareceu para mim também como um abortivo, e eu sei quem é Jesus de Nazaré. Não existe coisa mais linda e maravilhosa na caminhada cristã do que a gente conhecer Jesus de perto. Conhecer Jesus como Ele é, conhecer a graça dEle, o poder dEle, a vitória dEle na vida do homem. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Gente, semana passada eu estava na minha sala atendendo aqui os obreiros, como a gente sempre atende, os pastores do campo de Campinas. Eu vi um testemunho, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Chegou um pastor conosco na minha sala, e com ele estava um outro evangelista, um obreiro, e conversamos alguma coisa ali sobre convenção e tal. Depois aquele evangelista disse assim: pastor Samuel, posso contar um testemunho para o senhor? Eu disse: pode, lógico. Ele disse: olha, eu moro aqui na Goianira, e um amigo meu, muito amigo, estava desviado dos caminhos do Senhor, e ele foi esfaqueado em um bar, em Goianira. Ele foi esfaqueado em um bar, e foi levado ao UGOL, e ali ele ficou alguns dias, e ele esteve em coma, e a família dele me procurou para que eu fosse orar por ele, e ele disse que chegando ali no UGOL, e pediu permissão para que fosse até a UTI onde estava aquele paciente. E ele chegando lá, o médico disse para ele: olha, ele entende o que você fala com ele. Ele estava com os olhos fechados, e ele disse que falou o nome daquele amigo e disse: olha, eu vim trazer Jesus outra vez na sua vida. E ele disse para aquele moço assim: se você entende a mensagem que eu estou falando, e você quer reconciliar com o Senhor Jesus, aperte os seus olhos bem forte agora. E ele apertou os olhos forte para aquele irmão, e ele orou por ele, ministrou a bênção na vida dele. Quando aquele irmão saiu da UTI, horas depois, o médico disse para a família daquele moço: olha, nós vamos desligar os aparelhos, que ele já tem morte cerebral. Para espanto daquele médico, quando desligou os aparelhos, o homem abriu o olho. Ele não falou, mas ele abriu o olho, e o médico ficou espantado. E ele acenou para o médico que chamasse a sua esposa e a sua filha, que estava do lado de fora. E o médico permitiu que a esposa daquele homem e a filha dele entrasse ali naquela UTI. Quando entrou, ele por acenos pediu à esposa e à filha que perdoasse ele,
porque ele havia cometido um adultério contra aquela mulher. Falou assim: eu preciso do seu perdão em acentos. E a mulher normalmente perdoou ele, aquela cena tremenda, perdoou ele e tal, e ela saiu dali. Quando ela saiu dali, poucos minutos depois, o médico disse: olha, ele já partiu para a eternidade, já foi estar com o Senhor. É lógico que o médico não disse partiu para a eternidade, já foi estar com o Senhor, mas nós que cremos em Jesus Cristo, sabemos que ele foi estar com Deus. Por quê? Porque ele confessou Jesus para o servo de Deus que foi visitá-lo lá, ele confessou o seu pecado antes de morrer para a sua esposa, e descansou e foi estar com Deus na glória celestial. Desse mesmo jeito, talvez você pode dizer: pastor, eu não acredito nisso. Olha a conversão de Paulo. Olha esse moço aqui, que estava indo para Damasco, dizer: eu vou destruir os crentes. Aí ele escuta uma voz dos céus que diz: eu sou Jesus Nazareno, eu sou Jesus que falo contigo. Daquele momento em diante, a vida desse moço foi totalmente mudada. Uma grande mudança aconteceu na vida desse servo do Senhor, agora humilde. 13 das cartas que nós temos aqui na Bíblia Sagrada foram escritas por Paulo. Que manancial! Que manancial nós temos aqui, tudo escritos pelo Espírito Santo, que usou a mão de Paulo para que ele escrevesse. Ele foi talvez o maior bandeirante do cristianismo que nós conhecemos, Paulo. Esse Paulo que todo o globo terrestre hoje conhece. E a conversão dele aconteceu desta forma, de forma sobrenatural. E eu quero dizer a todos vocês aqui hoje: Jesus Cristo, Ele quer entrar em tua vida, Ele quer tocar na tua vida. Ele quer mudar o teu lar, Ele quer mudar a tua história. Jesus Cristo muda a história da pessoa. Ele faz de um homem pecador, de um homem viciado, de um homem que muitas vezes ele está aquém daquilo que Deus quer, de uma mulher que a sua vida não está digna diante do Senhor, e Jesus Cristo entra nesta vida, neste coração, e muda totalmente, de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural e grande, muda a vida desta pessoa. É por isso que o novo nascimento é chamado de nascimento dos céus, nascimento do alto. E eu digo hoje com toda a força da minha alma: Jesus Cristo quer salvar pessoas nessa noite. Ele quer transformar vidas aqui, da mesma forma que Ele transformou Saulo. Esse homem tornou-se um vaso agora nas mãos do Senhor. Olha, queridos, Deus quer fazer de você um vaso nas mãos dEle. Quem sabe a palavra de Deus está falando com algum homem aqui, ou alguma mulher, que Deus quer fazer de você um pregador, uma pregadora da palavra do Senhor. Hoje você está nos vendo pregar aqui, a mim, ao bispo Oídes, aos pastores que me antecederam, mas amanhã pode ser você pregando aqui neste púlpito, com graça, com autoridade, porque Deus quer tocar na tua vida. É o que o Espírito Santo de Deus quer fazer para você, ou por você, na sua vida, tão somente que você creia, tão somente que você creia. Este Saulo até então, ele não entendia, ele pensava que estava agradando a Deus, mas no dia em que ele ouviu aquela voz, e aquela voz diz: eu sou Jesus Nazareno, eu sou Jesus a quem tu persegues, e eu quero de agora em diante mudar o destino da tua vida. Diz que esse irmão Ananias, esse servo do Senhor, tal qual nós estamos pregando aqui, então ele deu instruções para Saulo. Ele diz: olha, o caminho de Deus é assim, assim, assim. Deu instruções para ele, e a partir daquele momento ele entrou em Jerusalém, e ele chegava em Jerusalém e cumprimentava as pessoas com a paz do Senhor, e dizia: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. E alguém disse: gente, mas esse é Saulo, aquele homem que perseguiu o povo. Diz: não, ele agora é o irmão Paulo, é pregador da palavra do Senhor. Deus mudou a vida dele lá em Damasco, Deus fez dele uma nova criatura, e agora ele tornou-se um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus muda você hoje, querido. Deus muda você hoje, moça. Rapaz, Deus muda você hoje. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Queiram estar em pé em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar nesta hora, quem sabe aqui um homem, quem sabe uma mulher, um jovem ou uma moça, um adolescente, que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor, e dizer: Senhor, do jeito que tu mudaste a vida de Saulo, eu quero que tu mudes a minha vida. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem alguma pessoa? Este é um momento muito sublime, muito especial de Deus aqui. Aonde estão as pessoas que querem entregar a sua vida nas mãos de Jesus?
Vem aqui à frente. Aqui tem uma pessoa vindo e nós estamos esperando que outros venham também. Bendito seja o nome do Senhor. Ali atrás, mais alguém está caminhando aqui para o púlpito. Louvado seja o nome. Deus quer mudar a história da tua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura, como Ele fez com Saulo de Tarsos. Glória a Deus. Podem chegar até aqui. Cheguem à presença do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo Jesus Cristo aqui com as mãos estendidas, dizendo: eu perdoo você. Eu perdoo você, eu curo a tua alma hoje. Pode vir para frente. Algumas pessoas corajosas estão vindo e nós estamos esperando ainda a sua decisão. Talvez você esteja na galeria e o Espírito de Deus fala ao teu coração hoje: vem para cá, vem aqui para o púlpito divino. E aqui é onde o Espírito de Deus quer começar a tocar em tua vida. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguma pessoa que quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Quer consertar com o Senhor hoje? Quer fazer uma nova aliança com Ele, um novo pacto? Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aqui temos adolescentes vindo, estando aqui diante do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Venha, venha, o Espírito de Deus está te esperando. O Espírito de Deus toca em tua vida. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você se sentiu tocado por Deus hoje? Sentiu tocado pelo Espírito Santo? Sai do seu banco e venha. Estou esperando só você vir, para que nós venhamos orar por todos aqueles que estão entregando a sua vida por inteiro a Jesus. Só você aqui veio. Glória a Jesus, glória a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Igreja, toda igreja, estenda as mãos para cá. Vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir que o Cristo que tocou em Saulo venha tocar nessas vidas, nesses corações, e fazer delas nova criatura. Quantos creem que Jesus está aqui? Diga: eu creio. Aqui mais dois jovens vindo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém dos irmãos aqui quiserem pôr as mãos sobre eles, faça isto agora. Faça isto nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos orar? Maravilhoso Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Tu que tocaste na vida de Saulo lá no caminho de Damasco, passe aqui, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, humildes diante de Ti, confessando a Ti os seus pecados. Ó Senhor, passe com Teu refrigério, com a bênção do Senhor, com a bênção do céu sobre a vida delas. Senhor, passe sobre esses corações, trazendo perdão, trazendo refrigério na alma, Senhor. Muda, Senhor, esses lares, muda essas famílias, Senhor, de uma forma miraculosa, Pai. Deus poderoso e Deus de graça, faz com que ao sair daqui, ao sair do templo, elas saiam totalmente maneiras, com a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo do Senhor na vida delas. Oh, grandioso é o Senhor para sempre. O Senhor batizou Saulo com o Espírito Santo. Batize esses com o Teu Espírito também. Toque o Teu Espírito Santo na vida destes, ó Pai, de uma maneira grande, ó Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, nós oramos e ministramos a Tua bênção, ó Pai, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pegue na mão desses servos do Senhor aí, com Jeremias, cumprimente cada um desses. Alguns estão derramando lágrimas aqui. Isto é a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Louvam a Deus com as palmas. Deus seja louvado. Obrigado.